Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Opinião em que ele tem muita experiência, porém nesse momento eu concordo contigo. A entrega que o resumindo, Mateuzinho... você me cornetou pra concordar comigo. Não, o legal é só encher o saco. Entendi. Falando sério agora, o Isla, inclusive, né, fez gol agora pela seleção chilena. Jogo contra o Paraguai, né? Ele traz uma bagagem, traz muita experiência. Mas em muitos momentos, o ponto falho de marcação do Flamengo, até porque na seleção do Chile ele joga num esquema diferente, ele joga com uma base de 3 zagueiros e ele é mais protegido, se depende muito da recomposição dele, o Flamengo sofre. O Mateuzinho pode não te dar a qualidade técnica de chegada e de trato com a bola que o Isla tem à frente. Mas o futebol não é só isso, né? Lógico, o Flamengo é um time que joga para frente, que se propõe a ter a bola nos pés o máximo de tempo possível. Só que você também tem que ter o seu cuidado defensivo. E se fala-se que o Flamengo, recentemente, ele precisa ter esse equilíbrio entre atacar e defender, então o Mateuzinho hoje é uma solução um pouquinho mais viável. O Pedro já meteu um não ali, eu vou ouvir o Sormani antes só de birra, para ver se o Sormani concorda comigo ou se ele vai já na do Pedro. Mas, Pedro, você pega na sequência. Fala aí, Sormani. E aí, Mateuzinho ou Isla? Não, eu iria hoje com o Mateuzinho, Dani. Concordo com você. É um jogador que entrega mais. Pro estilo de jogo do Flamengo, que é um estilo de um volume ofensivo muito grande, ele acrescenta mais ao time do que o Isla. E acho que se o Flamengo der uma oportunidade maior para o Ramon, do lado esquerdo, ele acaba tomando a posição do Felipe Luiz também. Entendeu? Porque são jogadores de muita força ofensiva. Não, René não. Eu não vejo esse futebol todo no René, não. Não vejo. Não, então, mas eu achei que você ia no Ramon pro lugar do René, não pro Felipe Luiz, que aí já aprofundou, né? Num lugar aí complicado. Não, pro lugar do Felipe Luiz. Pro lugar do Felipe Luiz. O Felipe é um jogador que não dá muita profundidade. Ele te ajuda muito ali no meio. Ele te ajuda a dar volume ali numa posição muito importante, que é o meio, porque ele afunila bastante. Quando ele vai para o fundo, ele não entrega a qualidade. Eu acho que o Ramon deveria ser o titular. Aliás, o Flamengo precisa aproveitar mais a molecada da base. Porque tem um velho ditado que diz que craque o Flamengo faz em casa. Mas ultimamente não tem feito. Não é que não tenha bons jogadores. Até os tem, mas eles não são usados. Ô Pedro, o Flamengo Uma Paixão tá falando aqui na hashtag, ó, Mateuzinho muito melhor. Vou mexer com o Pedro. Um abraço pro nosso amigo aí, Flamengo na paixão, na audiência, mas ele vai me permitir discordar minimamente. Eu respeito quem pensa que o Mateuzinho pode ser uma opção. Eu só não entendo exatamente tratar como unanimidade. A Dani diz que volta e meia a memória dela falha, né, Dani? Então eu vou puxar um pouquinho aqui para te ajudar na memória. Mateuzinho foi bem no final de semana. Mas semana passada, Flamengo e Bragantino, como é que foi a atuação do Mateuzinho? Não foi das melhores, Alguém mas lembra? aí é um jogo. Quem vacilou no gol do Bragantino? Sim, foi ele. Não é um jogo, Dani. É porque é uma oscilação constante. O Mateuzinho, ele vai bem. Mas quando o ele Isla tem liberdade, não tá oscilando? quando dá um campo pra ele, quando ele precisa atacar sem preocupação. Não, mas o que eu tô falando é, quando fazem esse debate, parece que o Mateuzinho é uma unanimidade, tá pedindo passagem, que o Isla não joga nada. Eu não acho isso. O Mateuzinho ainda oscila bastante. Vocês lembram aquele jogo lá contra o Juventude, na chuva? Um erro até infantil, todo mundo falando para não tocar a bola, naquele gramado, aquela poça, toca uma bola. Semana passada, um jogo contra o Red Bull Bragantino importante, decidido nos detalhes, você vacila numa saída de bola. Então, o que eu defendo não é essa unanimidade toda que parece, que se sugere. Tem que sair o Isla. Não. E o Isla, em alguns momentos, o Isla tem problemas. O Isla não vive sua melhor fase. O Isla teve problemas até pessoais que acabam refletindo dentro de campo. Mas o meu ponto o Mateuzinho não é essa unanimidade. Eu acho que cabe debate. Eu acho que o Isla foi mantido na lateral direita no jogo contra o Barcelona, até por uma opção do Renato de dar força a ele no momento de oscilação, que ele ficou muito sentido com toda aquela pressão de rede social, que foi diferente até no estádio. O que eu não vejo é essa unanimidade exagerada no Mateuzinho. É um jogador jovem, ataca muito bem, dá a profundidade que o Sormani fala pelo lado direito, mas oscila, ainda oscila. Oscila-se nas duas peças, oscila o Isla porque não vive o melhor momento da carreira, oscila o Mateuzinho em muitos momentos. Então, assim, para mim não tem essa unanimidade, tem que tirar um e colocar outro.
Aí vai de uma opção do Renato. Se ele preza por um pouco mais de experiência e ganhar o grupo e prefere o Isla, eu entendo completamente. Se ele quer girar, descansar, colocar o Mateuzinho, espetar ele um pouco mais, quase que como ala, entendo também. Só não acho que tenha essa unanimidade de todo mundo. Tem que tirar o Isla para ontem, colocar o Mateuzinho. Bom, então para você tanto faz, é isso? Não, acho que depende do jogo. Eu acho que depende do jogo. Por exemplo, uma semifinal contra o Barcelona, eu entendi perfeitamente lançar a mão do Isla. Você talvez quiser poupar o Isla nessa volta da seleção, uma sequência grande e tal, se você quiser manter o Mateuzinho no time, eu vou entender também. Sim. Só não compro esse discurso de que é uma unanimidade, que o Mateuzinho está atropelando, pedindo passagem. Tem problemas ali também, Dani. Unanimidade ele não é não, Zé, porque olha aqui, ó, o Mengão malvadão já tá dando uma cornetada em mim aqui. Vai contar a entrega do Matheus contra o Red Bull ou não? E aí tem outra pessoa aqui, Olho de Tandera, falando assim, Mateuzinho versus Isla, a comparação está comprometida pela quantidade de jogos de cada um. O Mateuzinho tem até mais, né? É a questão da experiência, né? Tentando minimizar a questão da experiência. Eu acho que o Isla oscilou bastante, muito pelos problemas pessoais, né? Pelo menos o que a gente vem acompanhando, e a coincidência ou não é que durante esses problemas pessoais o nível caiu, né? Talvez agora ele tenha uma retomada, ele tenha resolvido esses problemas e tenha uma retomada na sua carreira. Eu acho que o Mateuzinho ainda ele não está 100% para assumir essa questão de titularidade. Eu acho que ele vai oscilar, natural da idade. Você convive com grandes jogadores, então existem determinados momentos, né, durante os 90 minutos que a tua concentração não é a mesma, o teu posicionamento não é o mesmo, né, porque você está amadurecendo. Por mais que você tenha vontade, você tenha determinação, em alguns momentos você vai falhar, porque faz parte disso. Faz parte desse crescimento dele como jogador. Então a gente já vê um Mateuzinho do meio para frente mais sólido. Um cara que chega, que tem um peso maior. Do meio para trás, você já percebe que já é um cara que já não tem aquela mesma segurança do ataque. É um cara que fica meio, será que eu vou, será que eu não vou? Eu fecho, eu saio. Tudo isso faz parte desse amadurecimento. Talvez com o Isla seja automático. Mas eu desconto um pouquinho do Isla pela questão pessoal. São problemas sérios que ele passou e aí isso afeta, porque a tua cabeça acaba sendo dividida, né? E aí é aquela questão, no jogo você está com a cabeça no jogo? Sim, ele está com a cabeça no jogo, ele está 100% focado. Mas é humano, né? Mas durante a semana, aquele treinamento que poderia ter sido 100%, ele foi 60%, porque os outros 40%, o peso, o nervosismo, o desgaste dos problemas pessoais acabam sendo levados para o treinamento. Tem uma diferença de e aí acaba dando esse, vamos dizer assim, esse desequilíbrio. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido. E tem o Rodinei ainda, que vocês esqueceram, hein? Não, ele tá ali, ele serve também. Sabe o que tá faltando aqui? Oswaldo Pascoal para falar futebol é momense. Futebol é momense, exatamente. Ou tá stranger. Agora é o seguinte, existe um lateral e existe um ala. Vai depender daquilo que você quer. Ofensiva. O Isla é um jogador que tem na parte defensiva mais qualidades do que na ofensiva. Ele no ataque, ele não é bom de cruzamento, ele não é bom de passe. Você vê que ele não tem tantas assistências assim, entendeu? Então eu vejo o Mateuzinho, por isso que eu acho que o Mateuzinho deveria ser o titular. Porque a proposta de jogo do Flamengo é uma proposta mais ofensiva. Eu confesso que nessa eu concordo com o Sormani ali. Mas quando eu falo sobre a questão do homem que está à frente, porque depende, por exemplo, se você tem o Everton Ribeiro, você precisa de um lateral que passa, porque o Everton fecha. Sim. E ele fechando, ele abre o corredor. E aí tem que ter esse cara que chega. Nós estamos falando sobre... A questão muito é que, assim, por exemplo, mas muitos... Posicionamento do Gabigol. Onde o Gabigol fez o cruzamento para os gols do Bruno Henrique? Jogando na direita. Sim. Então, o que eu falo é que é o seguinte, o Sormani, na minha visão em relação a isso é o seguinte, como o Isla não tem mais aquela volúpia, aquele lado físico de ir e vir, e até porque o Flamengo não joga solto como um ala, ele fica mais cadenciado até para ser a única válvula de proteção num setor que o Flamengo sofre muito. Sim. E quando o Flamengo é atacado pela direita por ali, ele tem a dificuldade. Justamente o que todo mundo chama que hoje é o calcanhar de Aquiles do Flamengo, é o Isla. Por causa dessa falta de intensidade defensiva que eu enxergo. Sim. O Mateuzinho, ele é mais novo. Então, ele vai ter um ir e vir melhor. O que não quer dizer que com a bola nos pés, por exemplo, o Isla na seleção chilena, ele tem a liberdade de chegar em linha de fundo. Tanto é que ele até fez gol nas eliminatórias. O Flamengo ele também tem. Tem, mas menos. Menos porque o Flamengo joga diferente.
O Chile dá mais liberdade para ele se soltar. Não, perdão, para ele se soltar. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você tem os 3 zagueiros que vão dar a marcação e o corredor para ele se tornar mais protegido pela direita e evoluir. Bom, então, para a gente fechar aqui esse assunto, porque eu tenho que dar a informação do Léo Pereira, ficou eu Facincani e Sormani no Mateuzinho e você e Pedro Ivo de Isla, é isso? Dependendo do jogo. Resumindo, vocês estão defendendo o Isla aqui, mas quem foi na votação votou no Mateuzinho. Se você falasse para mim assim, Dani, qual o time que jogaria hoje? Para mim, Isla. Ô, Pedro, entendi. Ô, Pedro, deixa eu entrar num outro assunto aqui, porque saiu agora um ofício da Conmebol dizendo que o Léo Pereira pegou mais um jogo de suspensão por conta da agressão no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, né? E com isso, ele fica fora da final da Libertadores, que é o próximo jogo pela Conmebol. E aí você vai falar assim, mas ele não é titular, mas com a quantidade de lesão do Flamengo, ultimamente, inclusive na posição, Gustavo Henrique ali se recuperando, Davi Luiz fora, para virar um problema é um pulo aí ou não? Só antes, Pedro, tem que dar os parabéns ao Léo Pereira. Fala, Zé. Não, é rapidinho, tem que dar os parabéns ao Léo Pereira. Entra no segundo tempo e consegue ser expulso e tomar uma suspensão. Vai lá, Pedro. Proeza. Dani, com todo o respeito que o atleta merece, não é dos problemas mais graves do Flamengo para essa final, não. Recentemente o Zé lembrou o episódio do Léo aí na semifinal. Não inspira confiança. Quando está em campo, é quase que um terror ali na cabeça da torcida. Não vem bem das opções que entram. Com o tempo ali para você não ter mais problemas físicos com o Rodrigo, com o Davi, o Flamengo está bem servido, entendeu? Você tem o Gustavo Henrique também, que é uma opção à frente do Léo Pereira. Talvez seja, entre aspas, menos um problema. Não é aquela suspensão que vai todo mundo passar a noite sem dormir. Léo Pereira não vinha bem. E a Conmebol mantém até uma certa coerência, né, Dani? Quem acaba tendo um pouquinho, faz uso de uma força um pouco mais elevada ali, como foi recentemente, o torcedor do Flamengo vai até lembrar um lance do Arão, que ele acabou expulso, levantou demais a perna, deu um bico no adversário. Tá pegando 2 jogos. Cumpriu um, vai ficar fora da final. Não acho que é aquele problema que vai deixar tua prima lá com descabelada, sem dormir. Não vai ser um problema não, Dani. Em relação ao Léo Pereira, não faz falta alguma. Segunda coisa, é um atleta que, com esse tipo de punição, cada vez mais se coloca longe do Flamengo. Terceiro, o Flamengo tem uma grande chance de enxergar alguém na base já para promover a ser um reserva imediato daqueles que estão buscando hoje uma posição de titular, né? E em quarta situação, é o seguinte, o Flamengo, ele hoje, apesar de ter um elenco, essas deficiências, elas também precisam ser cada vez mais expostas e repostas com o mais rápido possível, né? Uma delas é encontrar um zagueiro reserva. Mas aí, disso. Só que aí eu volto um pouquinho no que o seu Sormani falou e naquilo que eu comentei lá atrás. Dispensar, entre aspas, né? Mandar o Natan pro Red Bull. Também acho. E ficar com o Léo Pereira. Pra mim foi esse eu acho que foi um erro. Até falando em Red Bull. Esse foi um erro do Flamengo. Exatamente. Também concordo. E outra coisa, até falando em Red Bull, fala-se do Mateuzinho no lance do Red Bull. Quem fala do lance do Red Bull pra mim foi o Léo Pereira. Ele sai, o Arão tenta atabalhoado no meio. Também o Léo Pereira, Facinca. O Mateuzinho erra no início, o Léo Pereira erra no bote. Sim. Mas não é só um ou só outro, não. Também. Claro, mas Salve nação! Não esqueça de se inscrever e ativar a notificação e deixar o seu like. Até o próximo